Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta para mais um vídeo aí no nosso canal. E hoje eu vou falar sobre a crise diplomática que o Lula está colocando o Brasil aí em relação aos Estados Unidos. Já há algum tempo já, né? O Lula vem rivalizando aí com o Donald Trump, desde que o Trump foi eleito presidente. O Lula vem sempre provocando daquele jeito dele, né? Debochado, não perde uma oportunidade de dar uma cutucada, de provocar o presidente dos Estados Unidos. Então, ultimamente, já há algum tempo atrás, já teve uma polêmica em relação a quando Trump foi eleito, ele fez várias certificações aí para que deixassem de perseguir Bolsonaro, que os presos do 8 de janeiro, e o governo Lula travou, o STF também não deu muita bola. Aí acabou que os Estados Unidos aplicou a lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, na esposa dele, aí aplicou as tarifas no Brasil, e depois de um tempo parece que entrou em negociação e revogou a lei Magnitsky, mas agora, de um mês para cá, 2 meses atrás, as polêmicas começam a voltar. E são algumas polêmicas que estão colocando o Brasil e os Estados Unidos aí um contra o outro. As principais delas são em relação ao PCC, né? Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, esses grupos de narcotraficantes do Brasil, né? O PCC da principal base em São Paulo, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, mas que já vão se espalhando pelo Brasil inteiro, em várias capitais, até no interior de outros estados. E o Donald Trump, com a política dele de enfrentar os traficantes de droga, igual fez com a Venezuela e com a Colômbia, de atacar os barcos que levavam drogas para os Estados Unidos. O Trump destruiu vários barcos e praticamente cessou o tráfico via marítima, e está pressionando o México também, que a presidente do México ela é aliada dos cartéis de droga do México. O Trump está na pressão em cima dela para também combater os cartéis de droga do México, e também está pressionando o Brasil. O Trump queria colocar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, classificar as duas organizações dessa forma, que aí isso habilitaria os Estados Unidos a tomar atitudes de os próprios Estados Unidos vir e atacar o Comando Vermelho, atacar o PCC, e o Lula é contra. O Lula está, vamos dizer assim, né, protegendo essas organizações, como sempre, de certo modo protegeu. Chegou até a visitar aí os chefes do tráfico aí no começo do governo, com Flávio Dino, subindo na favela, com os bonés de PCX. Então, isso está colocando já os dois governos um contra o outro. Então, as manchetes que têm aparecido aí nos jornais, nos sites, né? Lula vira escudo do PCC e coloca o Brasil na mira dos Estados Unidos. Pressão dos Estados Unidos por classificação de PCC e CV como terrorista cria dilema para Lula. O Lula está apertado aí nessa situação. Os Estados Unidos não levarão em conta a posição do governo brasileiro sobre classificar o PCC como organização terrorista, diz Gaquia. Então, o Lula está numa pressão aí dos Estados Unidos, que quer de qualquer jeito combater essas organizações narcoterroristas aí, narcotraficantes,
e o Lula vem protegendo até então, né? O Lula tem uma tendência aí de se tornar amigo de governos de esquerdas, de governos ditatoriais, como foi com a Venezuela, né? Com Maduro, com Chávez, com Fidel Castro em Cuba, com o Khamenei no Irã e com Xi Jinping da China. Esses aí que o Lula gosta de ter como aliados. E os Estados Unidos, que é um país capitalista e democrático, que já tem uma relação com o Brasil aí de 200 anos, o Lula tá querendo rivalizar. Não sei onde que isso pode parar. Outra situação é a questão do porto, né? O Lula está querendo entregar aí grande parte da operação do Porto de Santos para a China, né? Para a China operar. E isso não só o Porto de Santos, como quer entregar uma ferrovia que liga, que vai do Peru até o Atlântico, atravessando o Brasil todo, que ser construída pelos chineses, que vai transportar o agro, né? O agro do Brasil, da região ali de Goiás, Mato Grosso, para os portos aí para exportação. Aí tá, os Estados Unidos alertam o governo Lula sobre a participação chinesa em mega terminal de Santos. Os Estados Unidos está de olho, não está gostando. Ministério da Defesa terá que explicar suspeita dos Estados Unidos sobre base secreta da China no Brasil. Os Estados Unidos está de olho aí numa base que China está construindo ali na Bahia, que pelas fotografias de satélite e tudo já deu para perceber que existem radares instalados, e os Estados Unidos quer saber de que é isso aí. E o governo do Brasil tá calado, é uma outra polêmica. Aí, mais recente, Lula barra a entrada do assessor de Trump no Brasil. O assessor de Trump, o Lula e o Alexandre de Moraes, o Itamaraty, né, tinham permitido a princípio a vinda do assessor de Trump, e ele ia visitar Bolsonaro, ia ter um encontro com o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, e que também vai ser o presidente do TSE nas eleições desse ano. E depois que o Itamaraty conversou com o Alexandre de Moraes, resolveram barrar a visita do assessor de Trump, não só barrar, como negar o visto para ele, o visto brasileiro para ele. Aí vamos ver o que o nosso Lula teve a dizer a respeito disso. E é importante lembrar, viu, Eduardo, que aquele cara americano que disse que vinha para cá para visitar o Jair Bolsonaro, ele foi proibido de visitar e eu o proibi de vir ao Brasil enquanto não liberar os vistos do meu ministro da Saúde, que está bloqueado. Não, sabe que bloquearam o visto do Padilha, o visto da mulher dele e o visto da filha dele de 10 anos. Então, Padilha, esteja certo que você está sendo protegido. Gente. O Lula aí, para variar, com a camisinha vermelha dele, que ele gosta de usar, imitando Chávez, Maduro, né, dos esquerdistas. A situação não é muito boa. E outra, os Estados Unidos está envolvido aí na guerra com o Irã. E, para variar, o Lula está do lado de quem? Do Irã. O Lula condenou os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã, o Irã foi atacado porque se negava a parar com o programa nuclear que ele vinha desenvolvendo para construir armas atômicas, né? Uma bomba atômica. Os Estados Unidos já tinha avisado que jamais permitiria que o Irã
pudesse ter a bomba atômica, que o Irã sempre diz que a intenção dele é destruir Israel do mapa. Os Estados Unidos, como um primeiro aí aliado de Israel, já falou que isso não iria acontecer, e diante do impasse com o Irã aí, houve o ataque. Os Estados Unidos está em guerra, né? E o Brasil, ao contrário da grande maioria dos países democráticos do mundo, o Brasil ficou ao lado do Irã aí, defendendo o Irã, como defende o Hamas. São esses aí que são os amigos do nosso presidente Lula. E o governo Lula condena ataque dos Estados Unidos de Israel ao Irã. É assim que nós estamos. Apoio de Lula depois de ataques dos Estados Unidos é valoroso, diz o Irã. Então, o Lula tem colocado o Brasil numa situação muito complicada aí, em relação aos Estados Unidos. O Trump vem, por enquanto, se mantendo cauteloso, não tem respondido muito, mas essas notícias que chega até a gente aqui é que ele está preparando uma retaliação forte aí no Brasil, a Lula, e talvez recolocar a Magnitsky no Alexandre de Moraes. A situação realmente não está boa, infelizmente, aí entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a audiência de todos. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho. Não esqueça de dar aquele joinha, compartilhar o vídeo. E aí sempre está ajudando a gente. Obrigado e até a próxima.